Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Haroldo e sua Filosofia Barata. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro domingo da Quaresma, as leituras deste domingo, a liturgia da palavra do primeiro domingo da Quaresma. Mas antes de entrar nas leituras, vamos fazer uma recapitulação do que é Quaresma. Convido você a assistir o vídeo anterior que eu postei, que tem quase 2 horas, no qual eu faço uma formação sobre o que é a Quaresma, qual o sentido teológico, quais são as práticas que a igreja recomenda para nós esse tempo. Então, vá lá e confira. Hoje eu vou fazer uma breve introdução ao que é a Quaresma e depois já vou entrar nas leituras. Então, olha só, na Quaresma nós temos que praticar o jejum, a abstinência, a esmola e a oração. Não sei nada o que é nada disso, Haroldo. Vai lá e assista o meu vídeo anterior. Nos preparamos para morrermos com o Senhor na Sexta-feira Santa. Olha que bonito. O tempo da Quaresma é um tempo de preparação para morrermos com o Senhor na Sexta-feira Santa e ressurgirmos com Ele para uma nova vida no domingo da Páscoa. Bonito. Não é bonito? Aí o número 40, né? Surgiu Quaresma, vem de 40. 40 na Bíblia é um número que significa mudança de mentalidade, também o derivado 400. Então o povo passou 400 anos sendo escravizado no Egito. Aí você fala assim, meu Deus demorou 400 anos para ouvir o clamor do povo, como que eu vou ser ouvido por Deus? Ali tem um significado esses 400 anos que Deus demorou para ouvir o clamor do seu povo sendo escravizado no Egito. José do Egito e seus irmãos mudaram para o Egito, e José, você deve lembrar a história dele, era o grande governador do Egito. Então todo mundo se acomodou, ficou ali, ó, suave na nave. E aí eles se acomodaram e não perceberam que foram sendo escravizados pelos egípcios. Demorou 400 anos, ou seja, um tempo de mudança de mentalidade, mudança de gerações para perceber que estavam sendo escravizados. Em quantas relações entramos que somos escravizados e não percebemos? Precisamos pensar nisso. E aí também tem o número 40, que Jesus ficou 40 dias no deserto, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Então esses 40 anos também são simbólicos. O povo significa uma mudança de geração, teve que mudar o pensamento, o povo teve que se abrir para as novidades de Deus. Infelizmente, as pessoas mais velhas, né, representadas na Bíblia, têm uma tendência a não aceitar as novidades. É muito comum isso mesmo. Conforme você vai ficando mais velho, você vai falando do meu tempo, não sei o quê. E você não se abre para coisas novas. E para o Senhor é sempre novidade. Deus sempre traz novidades novas. Novidades velhas aqui não vai trazer, né? Novidades novas para nós. Deus sempre traz algo novo para vivermos, mas nós temos que nos abrir para isso. E Jesus passa 40 dias no deserto para mudar sua mentalidade. Para mudar que mentalidade? A mentalidade que ele tem que assumir a sua missão. E aí Jesus sai de lá convicto do que ele tem que fazer. Ele vence as tentações do demônio. E o evangelho de hoje fala sobre isso, essas tentações. A quaresma dura 5 domingos e mais o domingo de Ramos. Aí no caso dariam 6 domingos, juntando 5 domingos da quaresma mais o domingo de Ramos. Porém, a quaresma acaba no sábado antes do domingo de Ramos. Se você contar certinho, da quarta-feira de cinzas até o sábado antes do domingo de Ramos, vai dar 40 dias, tirando os domingos. Aí você fala assim, por que tem que tirar os domingos? Porque domingo não se faz jejum, nem penitência, nem abstinência, nada disso. Não se faz sacrifício, né? Sacrifício no sentido pessoal, de sofrer para Deus nesse dia. É o dia do Senhor, dia de festa, dia de júbilo. É dia da ressurreição. Todo domingo a igreja celebra a ressurreição do Senhor. Então não se faz jejum de domingo. Não se conta, porque senão daria 45 dias, se você contar o domingo. Se você contar da quarta-feira de cinzas até o sábado antes do domingo de Ramos, sem contar os domingos, dá 40 dias certinho. Então, faça o jejum durante a semana, na segunda ao sábado. Enfim, então, só que tem um detalhe, tem gente que fala assim, a quaresma termina na sexta-feira santa. Não, senhor. Quaresma termina no sábado antes do domingo de Ramos. Quando entra o domingo de Ramos, inicia-se a Semana Santa, que é um tempo curto, um tempo litúrgico próprio, curto, que usa a cor vermelha. O roxo é usado na quaresma pelo padre, pela igreja, para representar esse momento de reflexão, sofrimento. Agora, o vermelho é usado para representar sangue. Então, é o sangue que o Senhor vai derramar por nós. Toda Semana Santa usa o vermelho.
Então é um tempo depois da quaresma, antes da Páscoa. É um tempo de intensificação. Mas assim, então se acabou a quaresma no sábado antes do domingo de Ramos, eu não preciso mais fazer jejum na Semana Santa, nem abstinência. Pelo contrário, você tem que intensificar o que você já estava fazendo na quaresma, porque a Semana Santa é o ápice, é o auge de quando Deus que se fez homem, no caso Jesus, vai se entregar por nós e vai derramar o seu sangue por nós. E aí, por causa desse sangue, nós somos salvos. É tudo isso que é celebrado na Quaresma, Semana Santa e depois a Páscoa, o tempo pascal que dura 50 dias. Então, quem é obrigado a fazer jejum? Já falei isso no vídeo anterior, mas só vou repetir aqui rapidamente. Pelo Código de Direito Canônico da Igreja Católica, as leis da Igreja, ou seja, só vale para quem é católico, se você não é católico, não vale para você. Dos 14 aos 18 anos é obrigatório fazer abstinência, e eu explico tudo isso lá no vídeo anterior. E dos 18 aos 60 é obrigatório fazer jejum. Aí você fala, e se eu tiver alguma doença tal? Então você não faz. A igreja não é legalista. A igreja dá diretrizes para orientar a vida de um fiel no caso, um fiel católico. Agora, tem os legalistas na igreja, os fariseus na igreja, igual no tempo de Jesus. Jesus sempre batia de frente com os fariseus porque eles diziam que queriam cumprir a lei à risca. E Jesus fala, vocês não cumprem lei nenhuma, porque vocês não entendem o sentido da lei. Então, a igreja nos obriga, entre aspas, a fazer esse jejum, penitência, oração, abstinência, dar esmolas, ou seja, esmola não é dar R$1 lá para quem está no farol, tá? Também é isso, mas é muito além disso. Assista o meu vídeo anterior. Então, a igreja fala, olha, tem que fazer o jejum, mas se você tem alguma dificuldade, não faça. Deus conhece o seu coração. A igreja não é legalista, né? Você não vai para o inferno porque você não fez jejum. Preparação para o tríduo pascal. Então, tudo isso nós fazemos na quaresma, uma preparação para o tríduo pascal. Tríduo vem de três dias. A quinta-feira santa, que é a missa do lava-pés, no qual Jesus lava os pés dos discípulos e institui a Eucaristia, que ele fala, tomai todos e comei, esse é meu corpo, que é entregue por vós. Depois ele pega o vinho e fala, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazei isso em memória de mim. Então, tudo isso é celebrado na Quinta-feira Santa. Só que se você prestar atenção, a missa da quinta-feira não termina, não tem bênção no final na missa da quinta-feira. Aí na sexta-feira santa não começa e nem termina. Vai direto, é como se fosse uma continuação da quinta. Como se fosse, não, é uma continuação da quinta. E aí o sábado não tem começo, é uma continuação da sexta. E termina com a bênção final depois, que é a vigília pascal, a ressurreição do Senhor, a comemoração da ressurreição do Senhor, que já é domingo. A missa da vigília, na teoria, teria que ser sempre do sábado pro domingo, mas é inviável nos nossos dias, por causa da violência, fazer uma missa que vai passar da meia-noite lá na igreja, então abrevia-se para antes. Recomenda-se sempre que seja à noite, não de tarde. Então, para terminar, sendo a Páscoa já, né? Então, a missa dura 3 dias. É muito importante isso. Tem gente que vai na missa na quinta, eu só vou na missa no sábado. Eu só vou na missa na sexta. E na sexta-feira santa, a pessoa fala, não tem missa na sexta-feira santa, é só celebração da paixão. Não tem uma missa exatamente, mas tem uma missa que está durando desde a quinta-feira. É uma missa única, que dura 3 dias. Então, o fiel católico ele tem que ir nos 3 dias, porque é como se você fosse assistir um filme e assistisse só um pedaço dele, se você vai um dia só. É como se você vivesse nem pela metade, né? Vivesse em pedaços mesmo a paixão do Senhor. E qual é o pensamento fundamental da quaresma? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o centro do evangelho de hoje, nós vamos ler posteriormente, daqui a pouquinho. E aí tem um outro texto interessante que fala assim, busquem o Senhor enquanto ele se pode achar, clamem por ele enquanto ele está perto, que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, e ele terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, do versículo 6 ao 7. E aquela passagem nem só de pão vive o homem é Mateus 4:4. Mateus 4:4. Fácil de lembrar, né? E aí, o que significa tudo isso? Que o Senhor é o centro da vida, o centro da nossa vida. Só que a gente tem uma tendência a deixar Deus de escanteio. Sempre que é coisas de Deus, a gente fala, depois eu faço, depois eu vejo, e colocamos outras coisas no centro.
e esquecemos do mais importante, porque o Deus é que deu a vida para nós. Nós somos crentes, acreditamos nisso mesmo, né? Agora, a quaresma é justamente para isso, para voltar a colocar o Senhor no centro da nossa vida, no centro da nossa vida. Aí vemos as leituras de hoje. Então, entramos finalmente no primeiro domingo da quaresma. Tudo isso era um geralzão do que significa quaresma. Aí, leituras do dia. A primeira leitura traz a estruturação do culto a Deus. A primeira leitura, minha gente, é do livro do Deuteronômio, capítulo 26, de 4 a 10. Aí tem o Salmo, que é o Salmo 90, depois a segunda leitura de Romanos 10, do 8 ao 13, e o Evangelho de Lucas 4, do 1 ao 13. Então tem 4 leituras. Isso me lembra uma coisa muito interessante, minha gente. Eu estava em Campinas esses dias, porque uma das minhas afilhadas passou na Unicamp e vai fazer engenharia civil lá. E ela precisará mudar de casa para morar lá. Ela mora aqui no Mundo de Oz, né? Osasco, que Osasco brilha. E ela não vai mais brilhar aqui em Osasco, ela vai brilhar em Campinas. E aí estávamos procurando casa, encontramos uma mulher lá, uma senhora que tinha várias casas e estava alugando, né? Enfim. E aí essa mulher falou assim, eu era muito católica. Que ela perguntou se a gente era católico e tal, falamos que éramos. E ela falou, eu era muito católica antes, quando eu era jovem. Eu ia na igreja, eu ia na Adoração Santíssimo, eu ia não sei o que, eu ia na missa do Sagrado Coração de Jesus, do Apostolado da Oração, eu rezava o terço todo dia, mas eu mudei de religião, mudei de igreja, porque a Igreja Católica não nos ensinava a palavra de Deus. A Igreja Católica não nos ensinava que Jesus salva, que Jesus ressuscitou para nos salvar. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus. E quantos não tem assim, né? Quantos ex-católicos? Gente, cada domingo na missa tem 4 leituras bíblicas. Se isso não é ler a palavra de Deus, é o quê? E a igreja sempre incentiva a ler em casa a palavra de Deus, a meditar, fazer a leitura orante da palavra de Deus, orar sobre aqueles textos que você está lendo, pedir ao Espírito Santo que te ilumine. A igreja sempre está incentivando. E, como eu estava dizendo, estamos na quaresma, nos preparando para morrer com o Senhor e ressurgir para uma nova vida. Porque é Ele que salva, é Jesus que salva, é Jesus que nos dá a vida eterna. É o Senhor que é o centro. A quaresma é para a gente colocar o Senhor no centro da nossa vida. Aí vem a mulher e fala que a igreja não ensina que Jesus é o centro, que Jesus salva, que tem que ler a palavra de Deus. 4 leituras por domingo. E fora dia de semana, que também tem missa dia de semana. Se você pegar a sequência e acompanhar na liturgia de todos os dias, você lê a Bíblia inteira em 3 anos, gente. É muito interessante, mas infelizmente tem muita gente que desconhece. Tem pessoas que são ritualistas. Elas vão, cumprem ritos e não sabem o que estão fazendo. É um rito vazio. E aí não adianta nada. Os profetas já denunciavam isso no Antigo Testamento. Jesus também denuncia isso. Um rito que não tem sentido. Oferece algo, mas não sabe o que está fazendo. Então não adianta nada. Então agora você já sabe, tem 4 leituras todos os domingos na Igreja Católica. Leituras bíblicas. Depois ainda tem a homilia, que o padre vai explicar essas leituras. E, por exemplo, esses vídeos, como o que eu estou fazendo, tem vários aí na internet, que fazem reflexões sobre a liturgia da palavra do dia. Então, esta liturgia da palavra, essas leituras desse primeiro domingo da quaresma, nos proporcionam pensamentos de colocar o Senhor no centro. Olha que interessante. A primeira leitura, como estava dizendo, Deuteronômio, fala assim, vocês que estão entrando na Terra Prometida, vocês precisam oferecer as primícias do solo. Primícias é o quê? As primeiras colheitas. E olha que interessante. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança, e ele tiver estabelecido, tomarás as primícias de todos os frutos do solo que colheres na terra que te dá o Senhor. Na terra que te dá o Senhor. Então, se temos alguma coisa que o Senhor nos deu, devemos retribuir a Ele. E pondo-as em um cesto, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus para aí habitar seu nome, e apresentar-te diante do sacerdote, tal, tal, tal. Enfim, ele vai te dando instruções sobre como estruturar o culto a Deus. Mas para estabelecer o culto precisa de uma oferenda. A oferenda são as primícias, as primeiras colheitas. Isso nos retoma ao Gênesis, minha gente. Lembra do livro do Gênesis? Capítulo 4, do 1 ao 8, é a cena que o Caim mata Abel. Olha que interessante. O homem conheceu Eva, o capítulo 4, versículo 1 ao 8, do Gênesis, tá? O homem conheceu Eva, sua mulher. Conheceu na Bíblia, teve relação sexual, tá? Por exemplo, Maria não conhecia José, diz lá o Evangelho de Lucas. Maria não conhecia José.
o que significa? Maria não teve relações com José, relações sexuais. Então o homem conheceu Eva, teve relação sexual com Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz Caim, e disse, adquiriu um homem com a ajuda do Senhor. Depois ela deu à luz Abel, irmão de Caim. E todo mundo conhece Caim e Abel. Abel, se você não conhece, assista Lúcifer, que tem lá o Caim e Abel, mas aí eles invertem o papel, que é claro, é uma ficção. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda ao Senhor. Olha aqui, Caim apresentou produtos do solo em oferenda, tipo, pegou o que tinha lá, que estava mais fácil, e apresentou para o Senhor. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Olha só, o Abel já teve mais trabalho. Ele foi buscar as primícias, aquilo que saiu primeiro, os primeiros frutos da colheita. O Caim não, pegou o que estava lá, no solo. E a gordura do rebanho também Abel ofereceu. Ora, o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferenda, porque Abel deu, como se diz, deu mais força ao que ele estava fazendo, deu mais importância ao que ele estava fazendo. O Caim deu qualquer coisa que dava. E aí, mas o Senhor não se agradou de Caim e sua oferenda. E Caim ficou muito irritado, com o rosto abatido. E o Senhor disse a Caim, se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não está o pecado à sua porta, como um animal acuado que te espreita, que está ali, ó, pronto para atacar? O pecado está pronto para nos atacar, é como um leão que ruge, dirá Pedro na sua carta no Novo Testamento. Podes acaso dominá-lo? Pode dominar esse animal que está pronto para atacar? Entretanto, Caim disse ao seu irmão Abel, saiamos. E como estavam no campo, Caim lançou-se sobre seu irmão Abel e o matou. Essa cena é muito interessante porque aqui na primeira leitura, nós lemos Deuteronômio, eles oferecem as primícias do solo. Porque é um ato de dar importância ao que você está fazendo. É dar uma solenidade ao que você está fazendo. Não é dar qualquer coisa para Deus. Então Deus não aceita qualquer coisa que demos a Ele. Eu vou na missa quando eu quero, quando não quero, isso aqui, tá. Deus conhece o coração de cada um, mas você está dando qualquer coisa ou você está dando realmente o máximo que você pode para o Senhor? Isso aqui não é a ver com dinheiro não, tá, gente? Porque tem igrejas por aí que usam esse discurso para falar de dinheiro. Não, você tem que dar o máximo que você pode, dar tudo que você tem, porque o Senhor vai te retribuir. Nada disso. O Senhor vai te abençoar, claro, mas se você der aquilo que é mais importante para você, lembra da história da viúva que Jesus conta, que não é nenhuma história, é um relato que ele faz. Ele vê a viúva lá, bem velhinha, colocar uma moedinha lá no tesouro do templo e fala, essa viúva aí deu muito mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que tinha, e não tinha, a questão não é a quantidade, a questão é, ela deu importância para aquilo, ela colocou a devida importância. Você coloca a sua devida importância, aliás, você coloca no Senhor a devida importância que Ele tem. E aí depois o texto continua, só não tem nada a ver mais, mas aí é interessante a resposta de Caim para Deus, do versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis. E o Senhor perguntou a Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? E aí o Caim responde, eu não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Olha só, hein? Para você ver como Caim estava muito invejoso, né, raivoso com relação a Abel. E aí, por causa dessa inveja, dessa raiva, ele acabou sendo condenado. E enquanto Abel foi o favorito de Deus. Isso é uma coisa interessante na Bíblia também, que a bênção sempre estaria no primogênito, que é o primeiro filho. Mas ninguém na Bíblia que é o primogênito ganha bênção. Sempre é o segundo filho. Muito interessante, né? Muito bem. E o Senhor, tá, eu falei, aí depois vem o Salmo. Então a primeira leitura nos traz a estruturação do culto, oferecer o melhor para Deus, não oferecer qualquer coisa. O Salmo, no Salmo o tom é de resposta, de repouso. O Senhor nos dá uma resposta, Ele nos faz repousar o coração com as suas respostas, digamos assim. Então o salmista diz assim, é o Salmo 90, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. É justamente esse salmo que o demônio depois vai usar para tentar Jesus. Olha só que coisa, minha gente. Vou pegar aqui o salmo. O salmo fala assim, quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente,
diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente, nenhum mal há de chegar perto de ti. Ou seja, se você coloca Deus no centro, nenhum mal chegará perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passará por cobras, serpentes, pisará sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou de livrá-lo e protegê-lo, pois o meu nome ele conhece, ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo. E ao seu lado eu estarei em suas dores. E o salmista diz: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Isso aqui está dizendo que não vai ter mais problema nenhum na sua vida? Muito pelo contrário. Ele está dizendo que se você coloca sua confiança no Senhor, você fica mais tranquilo, você enfrenta as dificuldades com mais tranquilidade. É um salmo de tranquilidade, de repouso do Espírito. E aí, depois vem a segunda leitura. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 8. Ele fala assim: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Paulo está retomando o texto do Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 14. O Deuteronômio, que é a lei de Deus do Antigo Testamento. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática, diz o livro do Deuteronômio. Paulo não coloca essa parte porque ele está falando de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma atualização. Paulo está atualizando esse texto do Deuteronômio. O próprio Paulo está atualizando esse texto do Deuteronômio. Está dizendo: bom, se no Antigo Testamento estava escrito que a palavra estava perto de ti, em tua boca e em teu coração, para pô-la em prática, agora a palavra está com você, porque a palavra é o Senhor. A palavra é o próprio Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 15. Jesus é a palavra, é o pré-existente. Jesus existe antes da criação do mundo, porque ele é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. Aquele que era, que é e que há de vir, que virá. Apocalipse 1:8. Escrito por João também, né? Você deve saber disso. O Apocalipse São João é o mesmo que escreveu João, o Evangelho. E as cartas também de João. Então, Paulo afirma em Romanos, lá, mas na sequência do texto, capítulo 10, versículo 11 ao 12. Todo aquele que crer no Senhor não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. Então, o Salmo, a primeira leitura e a segunda leitura, elas estão colocando um centro em comum, que é o quê? A confiança no Senhor. E para quando você confia no Senhor, você tem que demonstrar essa confiança, não fazendo qualquer coisa, mas mostrando que Ele tem a devida importância. Você age de maneira a dar a devida importância ao Senhor? Quem crê no Senhor supera as dificuldades, as tentações. E aí vem o Evangelho que é muito conhecido de todos nós. Vou até ler aqui para vocês rapidamente. É aquele Evangelho que Jesus vai para o deserto. Agora tem uma coisa, guarde essa informação. Quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Jesus vai cheio do Espírito para o deserto. Ele não vai vazio, saco vazio. Saco vazio não para em pé. Então, quando a gente está enfrentando tempos de deserto na nossa vida, tempos de dificuldade, de jejum, de falta, né? Enfim, de coisas que estão faltando, de necessidades, nós temos que estar com o Espírito Santo, senão a gente não consegue superar. Jesus supera as tentações porque o Espírito está com ele. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que ele tinha acabado de ser batizado lá, né, por João Batista, e foi para o deserto, guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, depois disso sentiu fome. Olha só, quando que o diabo vem tentar Jesus? Quando ele está com fome. Quando está tudo bem, o diabo não vem. Entendeu? Então, o diabo vai vir tentar você quando você estiver precisando. Aí ele vai trazer de mão beijada para você. E aí você vai aceitar? Você vai querer? Olha que interessante, eu vi um vídeo agora há pouco de um padre fazendo a seguinte proposta, que ele estava brincando. Assim, se você souber o que é o tríduo pascal, eu pego tudo que foi arrecadado aqui e dou para você. Você vai ficar rico ou você vai ficar pobre? E aí teve gente que respondeu, eu vou ficar rico, né? Porque a pessoa sabia o que era o tríduo pascal. Só que qual que era a ideia? Você vai realmente pegar a coleta que seria destinada para ajudar a igreja para você, para satisfazer o seu egoísmo? Então olha como as tentações acontecem, às vezes nos lugares, nos momentos que a gente menos espera. É lógico que a pessoa vai querer o dinheiro, mas aquele dinheiro não era para ela, aquele dinheiro era para ajudar a igreja. Enfim, então olha só, e aí o diabo disse a Jesus, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus respondeu, a escritura diz, não só de pão vive o homem.
E aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse: Eu darei para você o poder e a glória, porque tudo isso aí foi entregue para mim, eu posso dá-la a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares, ou seja, deitar diante de mim em adoração, tudo isso será seu. Olha a tentação do poder. Então a primeira tentação era aliás, a tentação do prazer agora, né? De comandar tudo, de desfrutar de tudo. A primeira tentação, que é transformar a pedra em pão, é do poder. Eu já vou falar disso mais daqui a pouquinho. Tentar explicar melhor isso, né? Olha só. E aí Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque, isso a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E olha só, e o demônio ainda acrescentou: eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Que é o salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 90. E olha o demônio usando o próprio salmo, a própria palavra de Deus contra Deus. Quantos falsos pastores tem por aí que usam a palavra de Deus para manipular o povo e fazer o povo fazer aquilo que eles querem que o povo faça? Aí tá aqui um clássico exemplo. O demônio usa a palavra de Deus para tentar Jesus. O demônio conhece a palavra do Senhor. E ele vai ali, ó, pegando versículo e vai. Um monte de candidato político faz isso. Tome cuidado, minha gente, vai vir eleição. Claro que vários candidatos usarão esse pretexto de piedade, de crença. Eu sou muito cristão e na verdade estão nem aí para isso. Então cuidado, o demônio usa. Jesus vai dizer que o demônio se transfigura em anjo de luz. Cuidado, ele usa a palavra de Deus para nos enganar. E aí Jesus falou, a Escritura diz também: não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Quando que era esse tempo oportuno? Lá na cruz. O diabo ficou tentando Jesus para Jesus desistir de se entregar na cruz. Aquele povo que fica: desce da cruz se você é filho de Deus mesmo, vai, saia da cruz, faz um milagre aí pra gente ver. Isso é o demônio tentando, através do povo. O demônio, minha gente, é claro que não vai aparecer para nós igual apareceu para Jesus, com chifrinho e tudo, mas ele vai enviar pessoas para nos tentar, assim como Deus envia pessoas para nos iluminar. Então vamos prestar atenção nas coisas. Então, olha só, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 540, diz assim: a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da maneira que lhe propõe Satanás. Oposto da maneira que lhe propõe Satanás. Então Jesus é Messias de um jeito que não é de acordo com o que Satanás deseja, e menos ainda o que os homens desejam atribuir-lhes. Então, os homens e Satanás desejam que o Messias seja um Messias forte, que tenha o poder de dominação, que faça guerra, que unifique o reino de Israel através da guerra. Por isso que ele fala de reino. O demônio fala: ó, todos os reinos serão seus. Basta você se prostrar diante de mim. Você vai ter o povo. Se você é filho de Deus, você tem o poder de transformar a pedra em pão. E se você é filho de Deus, você vai se jogar daqui de cima da torre lá e nada vai te acontecer. Olha a tentação. Espera-se que o Messias seja um resolvedor de problemas do mundo inteiro. Cuidado com esses Messias. No tempo de Jesus tinha um monte de Messias, não era só Jesus. Jesus é o verdadeiro Messias, mas tinha um monte falso, que são esses que o demônio quer, que os homens querem. Infelizmente, Jesus não é o Messias que os homens querem até hoje. Os homens, assim, o ser humano, né? Os seres humanos não querem Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador, como guia, como Rei. Eles querem alguém que seja fortão, alguém que tenha poder de armas, alguém que meta o louco assim, com força, com mão forte, vai estruturar a paz, igual o Império Romano fazia, destruía tudo que tinha em volta e estabelecia a paz com os soldados e a espada. Então Jesus é muito pelo contrário. Jesus é um Messias que reina da cruz. E aí Cristo venceu o tentador por nós. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Preparação para o tríduo pascal, a missa que dura 3 dias. Já falei isso para vocês. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o centro do evangelho de hoje. Por que o centro? Porque é colocar o Senhor no centro. É o Senhor que é o essencial da nossa vida.
A gente pode ter várias coisas, mas se não tiver o Senhor no centro, nós estaremos presos às outras coisas. E Jesus disse, não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e vai decepcionar o outro. Então quem é o seu Senhor? Ah, Jesus é meu Senhor. Então pensa bem. Você coloca o Senhor como centro, as suas ações são direcionadas de acordo com os ideais de Jesus? E lembre-se, o ideal de Jesus não tem nada a ver com homossexualidade, não. Jesus em nenhum momento fala disso. Costumes, valores e tal, esses valores tradicionais da família. Jesus fala de amar o próximo. Jesus fala de dar a vida pelo irmão. Jesus reina da cruz. Jesus é um rei que renuncia a todos os reinos do mundo por violência. Ele vai reinar pela misericórdia. Vai ler lá os evangelhos para você conhecer Jesus e ver quais são os ideais de Jesus, ver se o que vários políticos dizem por aí, e também programas de TV, Jesus é não sei o que, Jesus não sei o que lá. Vai ler a Bíblia e compara para ver se é realmente o que estão dizendo. Satanás tenta-nos sempre com essas três tentações, as mesmas que tentou Jesus: poder, prazer e ter. Poder é o transformar a pedra em pão. Resolver tudo de maneira mágica. Você tem o poder, tem vários seriados, né, que as pessoas têm poder e tal. Superman tem poder. Todo mundo quer poder, quer resolver tudo na base da mágica, não quer se sacrificar, não quer planejar, não quer enfrentar problemas de frente. Eu vou dormir e vai resolver. Tem até uma série que saiu agora na Netflix, que é a De Volta aos 15, com a Maísa. E aí é muito interessante porque ela, mesmo com 30 anos, ela tem 30 e volta a ter 15. Aí você falar que a história tá engraçadinha. Ela não tem uma mentalidade adulta, uma mentalidade madura com 30 anos. Ela volta a ter 15 com a mentalidade de 30, mas a mentalidade de 30 dela é de 15. Então ela acha que fugindo das coisas ela vai resolver. Ela nunca enfrenta de frente com o estranho, mas ela nunca bate de frente com o problema. Prazer. A tentação do prazer. Imagina você poder se jogar de um precipício e não sofrer nada. Essa é a lógica de quem manipula a justiça e goza de imunidade, impunidade. A crença mais absoluta na impunidade. O prazer. Eu vou viver pelo prazer. Eu quero poder sentir tudo. Quero poder vivenciar todas as experiências legais. E nada vai me acontecer. Tem até esses casos de pessoas que dirigem embriagadas, atropelam pessoas, matam pessoas e nada acontece mesmo. Porque a pessoa não faz o teste do bafômetro e não é obrigada a fazer mesmo. Então ela, depois de muito tempo, se apresenta, o álcool já saiu do organismo, e aí não foi presa em flagrante, fica respondendo em liberdade, depois são anos e anos de processo. Aí vão tentar botar a culpa na vítima, falar, mas olha onde ele estava, atravessou fora da faixa, não sei o que. Sempre vão tentar culpar a vítima, né? Igual a mulher que é estuprada, sempre a culpa é da mulher. Nunca a culpa do estuprador. Infelizmente, na nossa sociedade. Olha a roupa que ela estava, mas olha onde ela estava, mas olha não sei o que. Sempre a culpa é da mulher. Deus coloca um limite para Adão e Eva, lá voltando ao Gênesis. Eles não podem fazer tudo o que querem. Não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só um limite que eles tinham. Podiam comer de todas as outras árvores. Quantas milhares de árvores não tinham lá? Mas eles fizeram questão de ultrapassar o limite. Porque representam o ser humano. O ser humano quer sempre ultrapassar limites. Ultrapassar limites. Quer ser Deus. Adão e Eva queriam ser deuses deles mesmos. Eles não queriam responder a um Deus maior que eles. Muitas vezes a gente quer ser Deus também. Esse é o pecado original, querer ser Deus. Aquele que quer desfrutar de todo o prazer é como Adão e Eva, ultrapassa todos os limites, rompe a ligação com Deus e não entende que a verdadeira vida é feita de sofrimentos e alegrias, e são os sofrimentos que nos fazem valorizar a alegria. Quando estamos morrendo de fome, um pedaço de pão parece ser a coisa mais apetitosa do mundo. Então, aqui, esse texto eu tirei de um livro de teologia, ele continua explicando bem essa questão do prazer, que quando você quer ultrapassar o limite para conquistar coisas, ter o prazer de viver, você vai passar por cima de várias pessoas. E isso vai contra o evangelho. É igual no Big Brother. Você tem um querendo bater no outro ali. É claro que não chega a ser uns jogos vorazes, né, como no filme, que um literalmente tem que matar o outro para ter só um sobrevivente. Mas é a mesma ideia, né? É um tentando derrubar o outro. E a proposta do evangelho é totalmente oposta. É um edificar o outro. É viver em comunidade. O Big Brother é contra a vivência comunitária.
é justamente a favor do individualismo. O indivíduo se sobressai sobre o coletivo. E no Evangelho, o coletivo se sobressai sobre o indivíduo. E a terceira tentação é o ter. Você vai possuir todos os reinos do mundo. Basta deitar diante de mim aqui, ó, se prostrar diante de mim e me adorar. Imagina você poder ter tudo o que você deseja, todos os reinos do mundo, dominar tudo o que os olhos veem. Assim como na história do Aladim, basta você esfregar a lâmpada, e aí vai sair o gênio que vai te dar tudo que você quer. E o anseio de possuir muito além do necessário não é possível sem passar por cima de alguém. A mesma coisa do prazer. Você sempre vai ferir o outro, sempre vai colocar a si mesmo em primeiro lugar. Tem aquelas, eu vou me colocar em primeiro lugar, eu vou pensar em mim apenas. Se você é cristão, isso não faz parte da doutrina cristã. Colocar você em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar é o Senhor, e em segundo lugar a relação com os irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e em seguida amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são 2 mandamentos que resumem toda a lei e os profetas, diz o Senhor. Então, sempre você não está nem em primeiro nem em segundo lugar. Você coloca os outros em primeiro lugar, que é o ágape, o amor de Deus, o ágape. Muito difícil isso aí, Haroldo. Se você é cristão, é isso que você tem que fazer. Jesus nos ensina sempre a colocar o próximo em primeiro lugar, não buscar os primeiros lugares, buscar os últimos lugares. Leia lá Lucas 14, versículo 8. No livro que eu li, para fazer essa reflexão, ele fala assim que no ano 2002 tinha um super magnata, um desses super caras ricões, bilionários que tem no Brasil, que são pouquíssimos, que detém quase... tem até aquela história assim, que 1% da população mundial detém o que 99% nunca terá, nunca conseguirá ter, mesmo que passem séculos e séculos. Tem bilionários que têm coisas que durante séculos e séculos todas as pessoas pobres não vão ter nunca. E o que ele faz com isso? E aí esse super magnata em 2002 estava fazendo uma festa para celebrar o seu 1000º imóvel. Ou seja, ele conquistou 1000 imóveis. E aí tá, maravilha. Mas pra quê? O que você vai fazer com 1000 imóveis? Você vai morar em 1000 imóveis? Mas ele vai alugar e tal. Sim, assim que ele mantinha a renda dele, o lucro dele, e ser bilionário através disso. Mas o que ele vai fazer com isso, gente? Ele vai morrer, vai deixar para os filhos vão brigar entre si pela herança, vai dar um processo danado, vai congelar os bens. E para quê, exatamente? Quantas pessoas vivem sem teto? São sem teto porque são vagabundas? É tão fácil assim ter uma casa, gente? É complicado. Aí vem aquelas propostas assim, vamos pegar esses prédios abandonados no centro de São Paulo e vamos distribuir as pessoas que precisam. Aí levantam aqueles que falam absurdo e não sei o quê. E aí fica lá o negócio caindo aos pedaços, correndo risco de assalto, porque não tem vida ali no centro de São Paulo. Passadas 6 horas ali vira uma coisa de louco. Podemos lembrar da parábola que Jesus conta em Lucas 12, do 16 ao 21. A terra de certo homem rico produziu muitos bens. Aliás, muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir os celeiros maiores ainda. E ali guardarei tudo que for colhido e todos os meus bens. E aí vou poder dizer a mim mesmo, descansa, relaxa, porque agora você tá de boas. Você tem coisas para muito tempo, para muitos anos, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus, diz Jesus. Podemos ter muitas riquezas na terra, mas se a gente não é livre diante delas, a gente é pobre para Deus. Mas Jesus vai para o deserto conduzido pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei que Jesus vai para o deserto conduzido pelo Espírito, e quando a gente atravessa desertos na vida, a gente também tem que ir com o Espírito Santo? Então vamos sempre pedir que o Espírito nos ilumine para passarmos com louvor, com vitória sobre as dificuldades, porque sem o Espírito a gente não consegue. Então só o Espírito nos dá força e sabedoria para discernir o que é uma tentação e como superá-la. E às vezes a tentação nem vem do demônio, vem de nós mesmos. Então, que pensemos nisso tudo. Os textos de hoje nos fazem pensar em tudo isso.
Espero que você tenha gostado da reflexão e proponho que você reze a seguinte oração, se você quiser. Santo Espírito de Deus, vinde sobre mim, sobre minha casa, sobre todos nós, que a vossa luz divina nos ilumine, retirando de nós toda raiva e toda escuridão. Vós que sois a alma da igreja, vinde e renovai, a fim de que ela seja sempre testemunha do teu reino de amor. Ela quem? A igreja, né? Vossa força nos ajude nos momentos em que a fraqueza quiser ocupar espaço em nossas vidas. Espírito Santo, que em Pentecostes manifestastes o poder de Deus, derramai sobre nós os vossos dons. Ajudai-nos a viver a paz do Senhor nos seus caminhos e permanecei conosco. Santo Espírito do Criador, criai em nós um amor grande e forte ao Pai, e que nada possa apagar essa chama. Espírito da verdade, então quem está com o Espírito Santo não pode ver da mentira, espalhar notícias falsas, acreditar em notícias falsas, manifestar em nós, Espírito da verdade, o desejo de conhecer, propagar e viver a palavra do Senhor, que ela cresça em nosso coração e dê muitos frutos. Espírito Santo, guiai-nos sempre e nunca vos distancieis de nós. Amém. Até a próxima.